Muito boa noite aos alunos do nono ano do Colégio Liceu. Professor Admilson, mais uma vez com vocês, ok? Nós iremos retomar os temas, o conteúdo, na verdade, que é assunto, né? Que vai cair na nossa prova bimestral. E eu queria, mais uma vez, retomar ao tema, né? Que vai falar sobre alguns presidentes populistas, ok? Para isso, eu quero já compartilhar o livro com vocês, para nós já não perdermos aqui o fio da meada. Nono ano, vamos que vamos, prontinho. Eu queria falar um pouco sobre o Eurico Gaspar Dutra. Nós estamos aqui na página do livro, deixa eu ver que página que é essa, 216, ok? Página 216 do livro. Algumas características desse governo de Eurico Gaspar Dutra. Primeira coisa, ele promove um alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, naquele contexto da Guerra Fria. Tá? Era importante para o Brasil se alinhar com a potência mundial. E nada melhor do que ele buscar esse alinhamento com os nossos irmãos estadunidenses. Afinal de contas, uma nação rica, uma nação das multinacionais, uma nação que tinha dinheiro para investir no Brasil, para emprestar dinheiro para o Brasil. E Gaspar Dutra, ele se alinha com os Estados Unidos. Segunda característica desse governo de Dutra, ele rompe as relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Ele não quer mais saber. Aliás, todos os governantes, né? O governo brasileiro, ele nunca se alinhou com essa questão do socialismo, tá? Do marxismo. Nós estamos muito mais atrelados a essa questão capitalista. Então, ele rompe relações diplomáticas com a União Soviética e, ao mesmo tempo, ele se alinha ainda mais com os Estados Unidos. Interessante que ele fecha, né, um partido político lá do PCB e ele caça até os direitos políticos dos membros desse partido, né, do Partido Comunista do Brasil. E há também no governo dele um aumento das importações, né? Porém, há uma questão de déficit comercial, ok? Há um aumento do custo de vida. O custo de vida do brasileiro aumenta muito, né? As coisas começam a passar por um processo de elevação de preço, né? O poder aquisitivo do trabalhador brasileiro cai bastante devido a esse aumento de custo de vida, preços de energia elétrica, preços de água encanada, né, da própria alimentação tem um acréscimo significativo, aumentando ainda mais a dificuldade de o brasileiro obter até mesmo questões simples da vida. E o Eurico Gaspar Dutra também ele faz proibições em relação à greve. Tá? Então, essas são as principais características desse governo. Ele tenta emplacar um plano chamado Plano SALT, tá? Que a SALT é a sigla de Saúde, Alimento, Transporte e Energia. Ele queria dar um up, ele queria, na verdade, desenvolver essas áreas do país. E num primeiro momento ele até consegue, mas ele não encontra parceiros para isso, ele não encontra maiores incentivos financeiros para que houvesse, na verdade, um desenvolvimento nessa área da saúde, na questão dos alimentos, na agricultura, no caso, nas questões do transporte e da energia, ok? Então, o plano SALT, infelizmente, ele não dá muito certo. E ele parte, então, para a pavimentação asfáltica, né? Talvez a rodovia mais importante que nós temos, que liga os dois maiores estados do Brasil, os estados mais ricos, Rio de Janeiro e São Paulo, o Eurico Gaspar Dutra, ele batiza, na verdade, essa pavimentação asfáltica que vai ligar esses dois estados ricos, né, como a Via Dutra, ok? Então, são características do governo Dutra.
Vamos usar a barra de rolagem aqui e vamos para o próximo presidente do país, tá? Nessa época do populismo, aqui dos chamados governos populistas, o governo de Juscelino Kubitschek, tá? Esse vale a pena nós atentarmos para ele. Juscelino Kubitschek, ele constrói Brasília, que na verdade era um sonho de há muito tempo atrás, inclusive até Dom Pedro II. Ele pensou na possibilidade de colocar a capital do Brasil no centro-oeste. E, graças às ajudas financeiras, a empréstimos exorbitantes de fora, JK, como era conhecido, ele consegue, então, construir Brasília. Só que ele tem planos no governo, né? Um plano muito significativo chamado Plano de Metas. Tá? E esse plano de metas, ele atentava para algumas áreas importantes do Brasil. Tá? Por exemplo, o plano de metas, ele queria desenvolver uma produção e uma distribuição de energia, tá? Para a população, de modo que a maioria da parcela da sociedade brasileira pudesse ser contemplada com essa produção e a distribuição de energia. O plano de metas também, ele previa uma modernização na área do transporte. Tá? Investimentos em ferrovias, aberturas de crédito, ou até mesmo incentivos para que fábricas multinacionais, montadoras de veículos de fora, a Volkswagen, a Fiat, a Chevrolet, viessem para cá e, consequentemente, iriam abrir mais postos de emprego. Okay? Então, ele investe nesta área, modernização de transporte, a pavimentação asfáltica, okay? É um grande investimento nessa área. Também na produção de alimentos e no desenvolvimento da indústria de base, como, por exemplo, a oferta da educação para os adolescentes, ok? Também para crianças menores. O que mais que nós temos que falar sobre o Getúlio Vargas? Ele tinha um plano, gente, um plano chamado Plano Desenvolvimentista. Ele tinha um lema: eu vou desenvolver o país em 5 anos, aquilo que duraria 50 anos, em 5 anos eu vou desenvolver esse país. Então, olha a mentalidade desse camarada, tá? Então, foi um presidente muito importante, ele trouxe um certo progresso, um certo desenvolvimento para o Brasil. Tá? Ele chega a criar até a SUDENE, que era a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste ele sempre foi uma região problema do Brasil. Uma região problema devido à seca, devido às populações que não foram assistidas durante longas décadas, né? Foram esquecidas, né? O Nordeste brasileiro. Então, ele cria essa superintendência para que o olhar do governo fosse um olhar mais solidário, né, para a população nordestina, que precisava de açudes, né, uma região onde há muita terra árida, uma região que chove muito pouco. Então, ele cria essa situação para melhor ajudar essa situação. É interessante que o produto interno bruto, que são as riquezas, né, produzidas no país, cresce 3 vezes mais do que qualquer país dentro da América Latina. Então, esse cara não está brincando no governo. Esse cara, esses 50 anos em 5, né, ele começa realmente a chamar a atenção de países que ele começa a desenvolver 7% a mais do que qualquer país aqui na América Latina. Ok? Vamos continuar aqui para o próximo presidente, tá? Ele recebe muitas influências, na verdade, internacionais, devido aos empréstimos, né, que Getúlio Vargas, que Juscelino Kubitschek tem que fazer para colocar os seus projetos, né, para concretizar os seus projetos. E daí, gente, Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, tá falando alguma coisa aqui sobre a construção
sobre a construção de Brasília. E, para a gente terminar, nós iremos aqui, tá? Início da década de 1960, algumas questões importantes que aconteceram no governo de Getúlio Vargas, me perdoe, tá? No governo de Juscelino Kubitschek, tá? Sobre, como está dizendo aqui alguns pontos, né? Intensificou-se a migração das populações nas áreas rurais para os centros urbanos, por uma explicação óbvia, né? Os centros urbanos oferecendo postos de trabalho devido a esse incentivo que o governo deu para que fábricas automobilísticas se instalassem no país. Então, houve, na verdade, um verdadeiro êxodo rural, pessoas saindo de áreas rurais para tentar a sorte na cidade grande. A existência de grandes desigualdades sociais e a concentração de renda. Começa a acontecer os problemas. Aliás, esses problemas sempre foram observados no Brasil e agravaram-se ainda mais. Ou seja, enquanto uma parcela da população ela era privilegiada, porque a classe média ela cresceu muito nesse tempo, a classe baixa, infelizmente, aumenta ainda mais essa distância, dessa desigualdade social entre as classes do Brasil. Ok? Há uma dependência muito grande de capital estrangeiro, de empréstimos estrangeiros, para que toda essa engrenagem possa continuar funcionando, tá? E ao aumento da dívida externa. Jânio Quadros, eu vou pular aqui a questão do Jânio Quadros, ok? E vamos para o último presidente antes da ditadura militar no Brasil, tá? O Jango, ele foi conhecido como Jango, estou falando de João Goulart, tá? João Goulart, uma das marcas do governo dele foi a implantação das reformas de base, tá? Que era um projeto que o Jango tinha, tá? Que envolvia investimentos, né? Essa reforma de base envolvia investimentos nas áreas educacionais, nas áreas agrárias, nas áreas tributárias, eleitorais, administrativas e fiscais. E ele tinha, na verdade, um sonho de ele conseguir fazer a reforma agrária no Brasil, ou seja, essa distribuição de terras para quem, na verdade, está querendo trabalhar, porque há uma concentração fundiária, uma concentração de terras, onde há muitas terras nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. E é um problema que vem desde a colonização do país. Quando você olha para dentro da história, você vê já essa questão muito mal resolvida, né? Essa questão que atravessa décadas e séculos aqui no Brasil e não é resolvida, que é a questão fundiária, do Brasil, a questão da distribuição de terras. Ele tenta fazer isso, mas ele, claro, não consegue, e ele começa a se alinhar, então, com pessoas, com grupos socialistas. Tá? Então, Jango, ele começa a se alinhar com governos socialistas, sobretudo da China, tá? E ele, então, ele organiza-se, né? Ele começa a organizar uma política menos direcionada ao pensamento partidário e ideológico, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês de Jango? Ele, como eu disse para vocês, ele quer viabilizar a reforma agrária, mas ele encontra muita resistência. Ele quer estender, né, os votos aos analfabetos e às camadas inferiores das Forças Armadas. Antigamente, nem analfabeto e nem cabos e soldados poderiam votar, tá? E ele começa a passar por uma crise, tá? Ele começa a passar por uma crise
cidadãos da classe média urbana ficam aterrorizados com uma possibilidade, por exemplo, de acontecer no Brasil uma tomada do Partido Socialista. E há uma mobilização muito grande, tá? Olha só, contemplem aqui, dá uma olhada nessa passeata que acontece, tá? E aonde ele sofre um golpe, 1º de abril de 1964, lideranças militares tomam o poder do governo brasileiro. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? E mais uma aula aí para nós relembrarmos aquilo que, na verdade, já foi dito. Um abraço.